Oi, oi, boa tarde. Acho que já está no ar, sim. Aqui, pelo menos para mim, está parecendo que sim. Vamos ver se alguém já chegou aí. Alguém que já chegou aí, pode me dizer se está tudo bem? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Como é que está o som? Como é que está a imagem? Alguém pode me dar um okzinho para eu saber se está tudo bem? Umas curtidinhas aqui, então acho que está ok, né? Estão me ouvindo, estão me vendo. Tudo bem. Então, Jéssica, obrigada, Jéssica, por me dar o retorno. A Jana também, obrigada, obrigada. O Zileia, obrigada, obrigada, Ana Paula. Gente, obrigada pelo ok. Camila, Pamela. Bom, hoje, dia 8/1, são 17h02, e nós vamos, hoje, aqui na página da Mais Psicólogos, falar sobre Mindfulness e saúde mental. Eu quero começar agradecendo o Rodolfo, né, pelo convite de estar aqui e parabenizar o Rodolfo por esse trabalho aqui na página da Mais Psicólogos. A gente tem conversado bastante e eu vejo o comprometimento dele, o interesse, né, genuíno em realmente agregar conteúdo de valor para vocês e também de criar esse espaço, né, para que nós, psicólogos, possamos falar mais sobre os nossos trabalhos, as nossas atuações e desmistificar um pouquinho aí a questão da psicologia e da psicoterapia. Então, parabéns, Rodolfo, pelo trabalho e gratidão pelo convite. E aí eu quero também parabenizar todos os psicólogos e outros profissionais também que estão envolvidos na campanha do Janeiro Branco, né? E a gente está aí nos bastidores, nos grupos de WhatsApp, nas organizações, o pessoal se disponibilizando, algumas instituições de psicologia disponibilizando espaço, como o CEAP, por exemplo. Então, eu acho que o movimento tem ganhado cada vez mais força, né? Parabéns ao Leonardo por ter realmente acreditado e colocado essa ação no mundo. E eu acho que é isso, ideias boas precisam estar no mundo, né? Não guardadas na cabeça e nem na gaveta de ninguém. O mundo está precisando de ações colaborativas, criativas, positivas, para que a gente tenha mais saúde mental e emocional e assim possa lidar mais com os desafios aí da era, né? Então, hoje eu quero falar para vocês sobre como o Mindfulness pode ajudar a gente a ter mais saúde mental, mais saúde emocional, como a gente pode cultivar, né, mais a nossa saúde mental e emocional. Então, temos bastante gente aqui já. Missão. Olha, Cláudia! Bem-vinda, Cláudia! São 17h05. Eu vou começar, então, e aí quem não conseguiu chegar agora no comecinho, assiste depois a gravação, e aí consegue se contextualizar sobre tudo, ok? Bom, primeiramente, eu quero só chamar a nossa atenção para a questão do ser e do fazer, né? Nós estamos numa cultura muito do fazer o tempo todo e nós precisamos criar um espaço para ser, para estar, né? E não é pecado, não é feio, né? Nós precisamos por nossa saúde mental e emocional, pela saúde das nossas relações, então, pela saúde das nossas escolhas, né? Quando somos mais conscientes e mais presentes nas nossas escolhas, elas podem ser mais assertivas para a nossa vida. Então, nós precisamos criar esse espaço para o ser e para o estar.
e o mindfulness eu acho que é um bom convite para isso. Eu quero começar falando sobre o que é o mindfulness, né? A gente vê muita coisa na internet, tem muita literatura, já tem várias páginas na internet, tem vários blogs, e o que eu gosto de dizer para que a gente tenha um entendimento melhor é que, para que a gente saiba o que é o mindfulness, a gente tem que entender em qual contexto a pessoa que nos fala sobre ele está explicando ou está abordando. Então, eu gosto de dizer que o mindfulness é um termo guarda-chuva. E para que a gente entenda o que a pessoa está dizendo, a gente tem que saber sobre qual olhar, sobre qual contexto essa pessoa está falando. Então, a gente começa pela própria tradução da palavra, né? Mindfulness, atenção plena. Mas essa tradução de atenção plena não é uma tradução apenas técnica e racional, né? O mindfulness, ele vem das tradições budistas, né? A fundamentação vem das tradições, e mindfulness nas tradições não é apenas você estar esperto, desperto, atento. É você estar, sim, atento, desperto, presente, mas com uma presença aberta e gentil, uma presença acolhedora para o que está. Então, primeiro significado, né, a primeira explicação do mindfulness seria pela própria tradução da palavra. Estar presente, mas uma presença gentil e aberta. Mindfulness também pode estar relacionado a um estado psicológico. Então, quando você está aí olhando para mim, prestando atenção no que eu estou falando, você está num estado psicológico de mindfulness. É uma atenção intencional, direcionada. E mindfulness também pode ser um estado mental. Então, quando nós treinamos a nossa mente para estar presente, estar atenta, estar desperta, nós dizemos que estamos num estado mental de mindfulness. E mindfulness também é a metodologia que foi criada para que a gente se relembrasse, vamos dizer assim, né? Porque a qualidade de atenção é inata, a gente já nasce, né, com essa qualidade de presença. Se a gente olhar para uma criança brincando, por exemplo, a gente vê que ela é completamente mindfulness naquele momento. E a gente vai perdendo essa qualidade conforme a gente vai crescendo, vai tendo responsabilidades, vai passando por várias dificuldades, né? Então, na vida, e a gente vai ficando mais para o piloto automático. Então, o mindfulness, enquanto técnica e programa, ele foi desenvolvido para que a gente treine a nossa mente para esse estado de presença, né? Mas quando a gente fala em treine a mente, a gente pensa em algo um pouco racional, mecânico. E o mindfulness não é isso, mesmo enquanto técnica e enquanto prática. Mindfulness é sempre sobre o amor, sobre a vida, sobre a gentileza, sobre a compaixão. Então, ainda que falemos em treinamento da mente, esse treino também é um chamado, é um convite de gentileza e de amorosidade a cada momento que a gente vive. Pois bem, acho que esclarecido um pouco mais sobre o que é mindfulness, né? Essa nossa live de hoje, eu não queria falar sobre benefícios e estudos científicos, até porque a gente tem muita coisa na internet, e o que eu queria era trazer uma outra reflexão, né, de como o mindfulness pode ajudar em nosso dia a dia para que a gente cultive mais saúde mental e saúde emocional, tá? Eu vou olhando os meus apontamentos, gente, as minhas anotações, porque assim, eu sou apaixonada pelo tema, e se eu falar aqui sem um guia, sem um GPS, a gente vai ficar aqui o tempo todo falando, né? E eu esqueci de dizer que, né, dentre todas as definições de mindfulness, eu gosto de dizer que mindfulness é um estilo de vida.
Porque quando a gente aprende a estar mais gentil, mais aberto, mais acolhedor para cada momento da nossa vida, e para a gente mesmo, né, a gente muda completamente a nossa rotina, a nossa maneira de lidar com os problemas, a nossa maneira de se cuidar, se olhar, né, de cuidar do outro, de olhar para o outro. Então, é um estilo de vida, né? Eu gosto de dizer que mindfulness também é um estilo de vida. E aí, como é que esse estilo de vida, né, e como é que o mindfulness, enquanto prática, enquanto técnica, pode ajudar a gente no cultivo do bem-estar, qualidade de vida, saúde mental e saúde emocional, né? Eu já disse que mindfulness vem das tradições, né? Então, nós temos nas tradições as 4 nobres verdades. E a primeira nobre verdade fala sobre a existência do sofrimento. Então, esse eu acho que é a grande reflexão que a gente tem que trazer e o grande exercício diário para a nossa vida, né? A dor, como é? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, né? E o que acontece o sofrimento faz parte da nossa condição humana, mas nós temos, por cultura, né, evitar o sofrimento, negar o sofrimento, achar que é feio, achar que só prejudica, achar que só vai trazer coisas ruins, já que a gente está julgando o tempo todo, né, o que é bom e o que é ruim para a nossa vida. Então, a gente partindo desse olhar de que o sofrimento é condição inerente, né, da nossa humanidade, nós sabemos que o sofrimento é para mim, é para você, é para todos ao nosso redor. E então a gente desenvolve um outro olhar para isso e a gente começa a entender as coisas e de repente até aceitar as coisas a partir de uma nova perspectiva. Então, o mindfulness, ele trabalha, quando a gente fala em mindfulness, em treino, né, em técnica, em metodologia, ele trabalha práticas formais e informais que possibilitam a gente trazer essas atitudes para o nosso dia a dia, de abertura, de aceitação, de acolhimento, de não julgamento. Falar é fácil, né? Mas praticar no dia a dia é a história. Mas eu digo para vocês que é muito possível, viável, e quando a gente começa mesmo a perceber essa diferença no nosso dia a dia, a gente fica cada vez mais motivado para a prática. Então, nós, a partir do mindfulness, das práticas formais e informais, nós desenvolvemos um novo olhar, né? Nós desenvolvemos um olhar de observador dos acontecimentos da vida. Em mindfulness, a gente trabalha muito a questão do sofrimento. Então, em mindfulness, nós falamos sobre sofrimento primário e sofrimento secundário. O sofrimento primário é aquilo que acontece na nossa vida e que a gente não tem poder de escolha, não tem poder de mudar, não faz parte assim da nossa, não é parte da nossa escolha, aconteceu e pronto. Então, quando a gente fala, por exemplo, em uma doença, né? Ou quando a gente fala em uma separação, então são fatos da vida que a gente está sujeito. A gente está sujeito e é a nossa, é o nosso percurso, né? É a nossa jornada, né? De nascer, crescer, envelhecer, adoecer e morrer. São coisas inerentes à nossa condição humana e que a gente não tem como mudar. E aí, o que a gente faz, né? Com o que a gente não pode mudar na nossa vida, que vai trazendo esse sofrimento e muitas vezes adoecimento. A gente luta com isso o tempo todo. Então, se acontece algo na minha vida, uma separação, por exemplo, é uma dor? É. É genuíno eu sofrer por isso? É.
mas o que eu vou fazer a partir desse sofrimento é o que vai determinar o peso desse fato na minha vida, o adoecimento que esse fato vai trazer para a minha vida. Então, o Mindfulness possibilita que a gente acolha, sim, o sofrimento, porque ele é genuíno, né? Acolha a dor, acolha o momento, não é fingir que não aconteceu, né? Mas a partir do momento que você olha para isso com mais abertura, com mais aceitação, você amplia a sua visão, né? E você consegue enxergar melhores escolhas para lidar com aquilo e para resolver aquela situação. Então, isso também para uma doença. Então, por que o Mindfulness tem vários estudos, né, e vários trabalhos direcionados para a dor crônica? Porque quem sofre de dor crônica não tem opção, né? A pessoa tem que lidar com aquilo, né? Mas se ela ficar relutando com aquela dor, se ela ficar gerando mágoa por conta daquela dor, ficar remoendo o passado porque aquela dor veio, porque ela fez aquilo outro, ficar projetando no futuro coisas negativas, que geralmente é assim que funciona a nossa mente, né? Projetando para o futuro, como é que vai ser quando ela tiver não sei quantos anos com aquela dor, vai ser difícil, né? E quando eu falo assim, estou menosprezando e nem diminuindo a dor e o sofrimento dessa pessoa com relação a essa condição, né? Eu estou querendo trazer essa reflexão mesmo, de que se ela se abre para aquilo, não, essa dor é uma condição que eu vou ter que aprender a lidar, né? Então, ela consegue diminuir e muitas vezes até resolver essa relação com a dor. Quando a gente fala numa separação, por exemplo, ela consegue criar mais força emocional para lidar com aquele período de separação, elaborar aquela separação e entender quais são os novos caminhos para a vida. Então, quando a gente se abre para a dor ou para o sofrimento que está, a gente também permite que o aprendizado e o desenvolvimento aconteça, né? Tudo isso é muito fácil de dizer, né, de falar, mas é como o Mindfulness, né? Mindfulness você pode ler inúmeros livros, participar de diversos cursos, palestras, congressos. Se você não sentar lá no seu zafuzinho e praticar todos os dias, você não vai ter essa compreensão e esse entendimento do que realmente é e do que realmente possibilita para a sua vida. Então, a gente está aqui teorizando sobre possibilidades, mas eu digo por experiência própria, né, de como o Mindfulness já me possibilitou vários recursos de lidar com algumas experiências de forma diferente. Então, eu acho que esse é o grande convite da live de hoje, né, para que a gente reconheça que o sofrimento existe para mim, para você, para todos nós que estamos assistindo aqui, para todas as pessoas que nós conhecemos. O sofrimento é condição inerente a nós, né? E o que a gente faz com isso é o que vai determinar se isso será muito pesado, se isso será uma mola propulsora de aprendizado e desenvolvimento, ou se isso vai evoluir e caminhar para uma patologia, para uma doença, que pode ser emocional e mental, mas pode ser do corpo também, né? A mente, está mais do que comprovado isso, né? Que a mente, ela determina muitas coisas sobre o nosso corpo. Então, o adoecimento do corpo também tem a ver com o que você faz e como você reage frente aos desafios e às dificuldades da vida. Então, o grande convite de hoje e o que eu queria dizer sobre a contribuição do Mindfulness é justamente sobre isso, sobre como ele permite esse novo olhar para a vida, esse novo olhar para mim, esse novo olhar para o outro, né? Quando a gente está passando por um sofrimento, por uma dor, por um momento difícil,
e a gente ficar apegado àquilo, uma das coisas que a gente faz é ficar procurando culpado o tempo todo. Então, e isso não é só no outro. Muitas vezes nós nos sentimos culpados por aquilo que está acontecendo. Então, o Mindfulness permite que a gente tenha também essa autocompaixão, esse acolhimento para nós mesmos, né? Para o que a gente está passando, para o entendimento do momento e permitir que a gente olhe para isso e se pergunte: o que eu tenho que aprender com isso? O que eu posso desenvolver e evoluir a partir disso, né? Tudo isso só é possível se a gente cultiva a prática diária, né? A gente vê os estudos falando sobre os benefícios do Mindfulness para saúde mental, para saúde física, né? Regulação de pressão arterial, melhora da memória, rejuvenescimento das células. Olha, eu vou ser vovó, nem parece que eu vou ser vovó. Brincadeira, mas é verdade, essa do rejuvenescimento das células. Mas a gente tem que olhar também para esses benefícios para a nossa vida, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida, para a nossa maneira de lidar com as coisas, para o nosso próprio acolhimento, né, que eu acho que é muito importante, e para a nossa própria relação social, né? Se a gente for falar hoje das relações sociais, né, tem muito pano para manga. O próprio Facebook é uma rede de muitas controvérsias, né, e muitas desavenças. Então, eu acredito que esse olhar gentil, compassivo, amoroso, aberto, acolhedor, né, de não julgamento, não é uma ideologia e não é um sonho, né? Eu acho que são comportamentos e atitudes possíveis que precisam ser cultivadas em nossa sociedade para a nossa própria sobrevivência, para a nossa existência. Estou vendo que tem muitas coisas escritas aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Exatamente, olha lá. Essa frase eu acho que é a frase mais mindfulness, né, que eu posso dizer. Aceita que dói menos. Quando a gente fala em aceitação em mindfulness, é importante a gente dizer que não é uma resignação, né? Não é você dizer amém para tudo que você acha que não está bacana na sua vida. Eu trocaria o aceitação por acolhimento. Então, é você acolher o que está. Problemas todos nós temos, hora ou outra. É na vida pessoal, é na vida profissional, é no relacionamento, é com os filhos, é com os pais. Faz parte da nossa condição humana, né? Agora, como eu olho para isso, se eu acolho isso, tento compreender a melhor forma de resolver isso, e aí que a gente convida, né, a gentileza, a compaixão, o não julgamento, porque a gente tem uma coisa também que vem do budismo e que é pura verdade, né? Todos nós estamos aqui fazendo de tudo para ser feliz. Todos nós estamos aqui fazendo de tudo para ficarmos livres do sofrimento. Então, qualquer coisa que eu faça, qualquer coisa que você faça, que o seu vizinho faça, não é primeiramente pensando em vou fazer isso para prejudicar alguém. Eu vou fazer isso para eu me livrar do sofrimento. Vou fazer isso porque isso vai me deixar mais feliz. Esse é o primeiro pensamento quando a gente escolhe algo na nossa vida. Então, se a gente, a partir desse olhar, dessa humanidade compartilhada, todos nós estamos fazendo de tudo para a nossa felicidade. Todos nós estamos fazendo de tudo para nos privar do sofrimento. Então, a gente tem um entendimento e um acolhimento melhor para as coisas. É muito fácil, assim, quando a gente fala, é muito fácil falar, né? Mas quando a gente coloca em prática o olhar compassivo, a gente coloca todos os dias, né, em prática e em prova, nas nossas relações sociais, né, nas nossas interações, que é um lugar melhor para a gente praticar
esse olhar compassivo e estar, assim, estar o tempo todo se questionando e atento para as nossas ações de uma maneira mais compassiva, é o ambiente de trabalho. As empresas estão cada vez mais apavoradas, né, por conta de toda essa mudança global, econômica, a maneira de consumir está mudando, então o ambiente corporativo está ficando cada vez mais competitivo, cada vez mais cobrança por produtividade, e isso está gerando grandes problemas, grandes conflitos. O ambiente de trabalho é o maior, está na Você SA do ano passado, não me lembro exatamente o mês, mas o ambiente de trabalho é o maior desencadeador de depressão. Por quê? Porque o clima organizacional está difícil. Então, se cada um de nós tomarmos como responsabilidade uma atitude compassiva consigo e com o outro, o que a gente não pode mudar e transformar o ambiente de trabalho, que é onde a gente passa a maior parte das nossas vidas, né? Então, eu acho que essa atitude, as atitudes mindfulness, né? Posso até fazer uma outra live sobre isso. As atitudes mindfulness, elas podem contribuir muito para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional, para as nossas relações e para a saúde mental e bem-estar de todos ao nosso redor e nossos ambientes familiares, de trabalho e etc. Né? Vamos ver aqui o que temos. Para a aceitação, o ACT, a terapia de aceitação e compromisso, utiliza bem o mindfulness, sim. É uma terapia que trabalha com o mindfulness. Como a gente faz para poder aceitar algo que a gente considera de ruim que aconteça para a gente? Então, isso é um paradoxo, né? Porque no mindfulness a gente trabalha muito com intenção e não com objetivos e metas, né? Então, quando eu tenho uma meta, um objetivo com alguma coisa, se eu vou praticar mindfulness para me livrar da minha ansiedade, como a gente vê muitas coisas por aí, né? Mindfulness para acabe de vez com a sua ansiedade, venha praticar mindfulness. Então, não vai, porque você não vai acabar de uma vez com a sua ansiedade. A prática de mindfulness é para que você aprenda a lidar com a sua ansiedade. E aí, paradoxalmente, ela pode diminuir ou ela pode sumir. Né? Então, não tem um objetivo, uma meta. Você vai praticar mindfulness para o autoconhecimento, para aprender a estar mais presente, para estar mais consciente das suas escolhas, para ter mais aceitação e compaixão com você, sua ansiedade ou aquilo que aconteceu e você não quer aceitar. Então, quando você fala assim, como a gente faz para aceitar algo que a gente considera ruim que aconteça, na verdade, você tem que acolher essa sua né, essa sua dificuldade, porque ela é genuína. Você não está aceitando isso por algum histórico da sua vida, você tem os seus pré-julgamentos que isso não é bom. Agora, no Mindfulness, a gente fala da questão do não julgamento justamente porque a gente está sempre enquadrando a vida, as pessoas, os acontecimentos, no que é bom e no que é ruim. E o que é bom a gente se apega, não quer que acaba nunca mais, e o que é ruim a gente rechaça e vê a hora de acabar. Só que atire a primeira pedra aquele que nunca passou pela situação. Aconteceu alguma coisa na vida e a pessoa fala, nossa, que bênção, graças a Deus que aconteceu isso na minha vida. Daqui um tempo, muda tudo e a pessoa fala, caramba, por que foi acontecer isso na minha vida? Eu não quero mais isso para minha vida. Ou ao contrário, acontece alguma coisa, você fala, não, eu não quero isso para minha vida, eu não posso aceitar isso. Daqui um tempo, daqui uns anos, enfim, você olha para aquilo e você fala, nossa, graças a Deus que aquilo aconteceu na minha vida, aquele ano, aquele dia. Então, a questão do ruim, do bom, né, do que eu não quero e do que eu quero é muito relativo. O que eu quero hoje para minha vida, daqui a 10 anos eu posso
abominar, né? E o que eu queria para minha vida 5 anos passado, hoje, né, 5 anos atrás, hoje eu posso dizer, falar, nossa, como que eu quis aquilo um dia? Então, o mindfulness, ele traz essa abertura, né, do momento. Está acontecendo isso, não é negar que seja ruim, né, mas é você olhar com abertura para isso. Ok, né, é liberar os fatos das nossas interpretações, dos nossos julgamentos, das nossas críticas, né? É olhar para o fato puro e simples. Está acontecendo isso. Ok. O que eu tenho de habilidades agora para lidar com isso? X, Y, Z. O que eu preciso de habilidades para lidar com isso? Então, eu vou atrás das habilidades que eu ainda não tenho, ou eu vou fazer uma escolha para que aquilo se resolva, ou de repente eu não faça nada. Eu simplesmente me acolha naquele momento de incômodo, de tristeza, de angústia, porque aquilo está acontecendo, e vou deixando as coisas fluírem, né? Let it go. Let it go também é uma atitude mindfulness. Muitas vezes as coisas se resolvem sem que a gente precise fazer alguma coisa. Que mais? Tem notícias de cursos em Salvador? Eu conheço em Salvador o Eli. Você pode procurar pelo nome. Eu não tenho, não sei se ele está fazendo algum curso agora, mas você pode procurar pelo nome dele no Face. Tem a Ana Marta também, que trabalha em Salvador, então você pode procurar pelo nome deles e aí se conectar lá e entender se está acontecendo alguma coisa em Salvador, ok? Patrícia, bem-vinda! Tinha que estar aqui, né? Se você não tivesse, olha, eu ia aí no Espírito Santo. Olha a não aceitação. Caminhar lado a lado com a dor, não deixar ela me dominar. O Mindfulness ajudou muito na minha jornada. Legal, Patrícia. Parabéns aí pela sua persistência na prática, pela sua entrega. Muito legal. Larissa, como se diz abrir a mente e não dar muito valor às coisas que não nos faz bem? Às vezes sim, às vezes não. Porque a intenção do mindfulness é sempre a consciência, né? Então, tem coisas que não me faz bem, mas eu preciso resolver. Então, não adianta eu não fingir que não existe, né? Eu tenho que olhar e entender como é que eu posso resolver aquilo. O que eu preciso de recursos nesse momento para resolver. Ou, se não tem solução, aí sim, né? Eu aceitar, que a gente fala da aceitação incondicional para aquilo que a gente não tem como mudar de forma alguma. Tem curso em Goiás? Não conheço ninguém em Goiás. Gente, mas eu estou falando assim, né, em Salvador, em Goiás, mas eu também faço online, tá? Então, em fevereiro, final de fevereiro, eu vou começar um novo grupo de 8 semanas online. Tá? Eu vou começar no final de fevereiro porque eu vou sair de férias, então, mas eu faço online. Se vocês tiverem interesse, acompanhem a rede da Escritório do Futuro, que eu sempre divulgo por lá as notícias, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Qual a minha abordagem mesmo? A minha abordagem é mindfulness. Eu acho que o mindfulness dá conta de um processo psicoterapêutico, né? Porque o processo psicoterapêutico, o que fundamenta é a visão de mundo do próprio psicólogo, do próprio terapeuta, e a minha visão de mundo é o mindfulness. Então, eu trabalho os conceitos, as atitudes mindfulness, eu convido o paciente para a prática, tem lição de casa, que é praticar em casa, então a minha abordagem é mindfulness. A Daniela, no meu TCC abordamos mindfulness, legal. E eu acho bem legal e bem interessante que a gente tem crescido bastante em estudos aqui no Brasil, né? Começou lá no Mente Aberta, a Unifesp, e eles abriram essa porta, né?
E eles organizam também os congressos, esse ano vai ser lá em Zaragoza, o ano passado foi aqui no Brasil, então eu vejo que tem crescido bastante. E assim, gente, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que mindfulness é essencial em todos os lugares, né? Se a gente for pensar hoje no ambiente escolar, né, na rede pública de educação, mindfulness tem que estar presente para os professores, para eles replicarem com as crianças, para fazerem reuniões com os pais, né, para a própria equipe escolar, no ambiente de trabalho. Né? O ambiente de trabalho é completamente necessário que a gente trabalhe mindfulness e compaixão no ambiente corporativo, né? Na nossa sociedade, nas nossas relações. Então, eu sou suspeita para falar, mas eu acho que mindfulness é um caminho, né, de cura não, porque em mindfulness a gente também não fala em cura, mas de um bom caminho para a nossa sociedade, para um cultivo de uma vida com mais presença, mais sabedoria, né, mais respeito ao próximo, mais valores humanos, né, retomar as relações humanas, né, mais humanizadas. Dê exemplos práticos da abordagem. Como assim? O mindfulness na psicoterapia, alguns psicoterapeutas utilizam o mindfulness associado ao TCC, né? Mas hoje, qualquer linha, qualquer abordagem pode utilizar o mindfulness enquanto uma ferramenta, né? Um caminho no processo terapêutico. A minha abordagem inicial, né, que eu me formei em 2002, eu trabalhava com a psicanálise winnicottiana. E desde 2014 que eu comecei os estudos com o mindfulness, que eu venho trazendo cada vez mais para a minha atuação no consultório. Então, hoje eu costumo dizer que a minha abordagem é mindfulness, porque eu acho que o mindfulness dá conta de ser uma abordagem em si, sem precisar estar apoiado em qualquer outra. E isso não é diminuindo o valor de nenhuma, é apenas uma opção, porque eu acredito que a sua opção de abordagem teórica tem a ver com a sua visão de mundo, o que você acredita como benefício e como valor para o paciente que você está atendendo, né? Então, eu acho que o mindfulness dá conta. Tem tido muitos adeptos, os resultados são mais rápidos, duradouros e muda o modo de ver o mundo. Sim. Os resultados, na verdade, dependem muito do empenho e dedicação da pessoa. Né? Os estudos são baseados em pessoas que praticam todos os dias e tem uma média de 30 minutos nas práticas. Então, realmente, sim. Se a pessoa pratica todos os dias, né? Se num programa de 8 semanas, por exemplo, ela segue toda a proposta do programa com as atividades diárias, né? Porque no programa a gente tem um encontro semanal, mas cada encontro tem as suas lições de casa. Então, se a pessoa se compromete com o processo das 8 semanas, no final ela tem realmente mudanças significativas na vida, né? Até em questão de bem-estar, né? Todos os benefícios que o mindfulness nos coloca como bem-estar físico e mental, mas também para o seu estilo de vida, para a sua vida diária, para as suas relações, para a sua maneira de lidar consigo e com o outro. Mas tudo depende do empenho da pessoa. Tem que praticar todos os dias para que os efeitos, né, os benefícios comecem a aparecer. E os benefícios são cumulativos, né? Você vai praticando, as coisas vão acontecendo, vão se transformando. E o mindfulness também é dito como a terapia de insight, né? Porque muitas vezes a gente senta por uma prática e tem aquela clareza de um momento, de uma coisa que está acontecendo, ou de algum comportamento que você tem, que você nunca se tocou, né, da interligação dele com todo o fluxo da sua vida. Então, é considerado também a terapia de insight, porque no momento da prática a gente tem algumas clarezas, alguns insights bem importantes para a nossa vida. A Patrícia vem meditar na praia comigo. Vou, Espírito Santo.
Gente, tudo bem? Mais alguma pergunta? Eu gostaria de, antes de encerrar, fazer uma prática com vocês, né? Porque, como eu falei, né, Mindfulness não é só leitura e teoria, é prática. E aí eu queria propor uma prática mais compassiva hoje, já que a gente está falando dessa atitude mais gentil e acolhedora para o nosso dia a dia. Ninguém tem mais perguntas? Eu não consigo voltar lá para cima, porque estou vendo que tem bastante comentário aqui, mas eu não consigo voltar para ver se teve alguma pergunta que eu não respondi. Quando eu terminar a live, eu vou dar uma geral, e se tiver alguma pergunta que eu não respondi, eu respondo no comentário, ok? Tudo bem? Então, vamos praticar? Então, eu vou pedir para vocês tomarem uma postura confortável para o corpo. Ah, indique um livro. Só um minuto que enganchou aqui. Indique um livro. Nossa, peraí, tem um monte de livro aqui. Bom, eu indico o Vidyamala, Como Lidar com a Dor e a Doença. Eu indico o próprio Atenção Plena, né, do Mark Williams, que tem o programa de 8 semanas lá para seguir. E assim, gente, mindfulness não é só mindfulness, né? Enquanto técnica e teoria e estudos científicos que a gente tem visto por aí. Então, leia sobre outras coisas. Thich Nhat Hanh é um monge que eu super recomendo. Nos ensina muito sobre a quietude, sobre o silêncio, sobre a gentileza, sobre o amor à vida, né? Então, independente de religiosidade, porque ele não fala da religião em si, ele fala dos conceitos, das atitudes, né, do que a gente pode convidar para a nossa vida para que a gente tenha mais bem-estar e qualidade de vida. O próprio Dalai Lama tem diversos livros super interessantes, né? Matteo Ricard. Então, eles são monges, mas eles estão falando numa linguagem universal, né? Uma ética secular. O próprio Dalai Lama diz que ele não tem a intenção de converter ninguém ao budismo e ele nem acha que as pessoas devam seguir religiões que não são de suas verdadeiras tradições. Mas o que ele quer trazer para a gente, através das palestras, dos livros, da presença digital, né, é justamente esse convite de olhar para que a gente esteja mais humano, né, que a gente resgate essa nossa humanidade nas nossas relações com a gente mesmo, a própria compaixão, que é uma bandeira que ele defende muito. Então, eu acho que a gente deve ler de tudo, né, que possa trazer para a gente esse novo olhar, essa nova abertura para a vida, né? E a questão, né, da felicidade em si, porque não é pecado ser feliz, gente. Às vezes a gente vê, assim, no próprio Facebook falando, né? Ah, porque só publica felicidade. Tá bom, gente, você quer ver notícia ruim? Então vai lá, liga a TV no canal aberto, né? Que tem inúmeros programas de notícia ruim. Eu acho que notícia ruim já tem muita gente compartilhando. A gente tem que falar, sim, sobre positividade, felicidade. E isso não quer dizer que a gente é feliz o tempo todo de felicidade de sorriso, né? E então esses dias mesmo eu estava fazendo uma live lá no meu grupo e dizendo isso. Não é pecado ser feliz, porque felicidade não é você estar sorrindo o tempo todo. Felicidade é você ter habilidades e capacidade para lidar com a sua vida em qualquer momento. Momentos bons e momentos ruins, porque a vida é composta por momentos bons e momentos ruins. Ponto, né? Como você lida com isso, o que você vai fazer com isso, é que vai te trazer mais qualidade de vida, mais bem-estar. Então, eu acho que felicidade é isso, é a gente ter a possibilidade de olhar para a nossa vida com mais abertura, com mais acolhimento, para as nossas limitações com mais abertura, né, com mais acolhimento, com mais compaixão. Então, eu acho que toda a leitura que traz isso para a gente é válida, né? E falando não só em leitura, né? Se a gente for no Netflix, quem tem Netflix aí, tem muita coisa boa no Netflix para a gente ver. Então tem o From Work to Being,
que fala sobre teoria U, sobre meditação, sobre um novo olhar e um novo comportamento no mundo do trabalho. É bem legal, fala sobre estresse, sobre como as pessoas se resgataram disso, né? Tem a Revolução do Altruísmo, Matthieu Ricard também, que é muito bacana, porque fala também justamente sobre como a mídia se ocupa o tempo todo só de falar sobre notícias ruins. E como as coisas boas do mundo são maquiadas, são escondidas, né? Por que isso? Né? Qual é o ganho, né, da mídia ou de quem está por trás do que é propagado para a gente, em deixar a gente nesse olhar de medo, nesse olhar de escassez, nesse olhar de desconfiança um do outro, né? Então, Revolução do Altruísmo é muito legal. Tem o Free Your Mind, que fala sobre os soldados de guerra e como eles se recuperaram ou estão se recuperando, ou aprendendo a lidar melhor com o estresse pós-traumático depois que saíram da guerra. Então, tem bastante coisa legal também para ver no Netflix, tá bom? Tem uma pergunta aqui. Como abordar mindfulness no consultório? Como psicóloga clínica, como trabalhar essas questões e em que momento podemos sugerir essa prática para o paciente? Gente, olha, uma coisa que eu falo sempre, né, porque tem bastante psicólogos que me procuram e falam, qual a técnica que eu uso? Eu queria colocar o mindfulness na clínica, como é que eu faço e tal. Primeiro passo, gente, é prática pessoal. Eu acho que não tem possibilidade da gente ser só um replicador de técnicas que leu no livro em mindfulness, né? Assim como a própria psicoterapia, né? Para a gente ser um bom psicoterapeuta, a gente tem que passar pelo processo, né? Porque a gente entrega para o nosso paciente, para o nosso cliente, né? Dependendo da abordagem que a gente trabalha, a gente chama paciente ou cliente, né? Porque tem não psicólogos também aqui. A gente entrega aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente vivencia, né? Então, para você levar o mindfulness para o consultório, a primeira coisa é a sua prática pessoal, né? E depois eu acho que a formação profissional também é bem importante, tá? Agora, alguns psicólogos, psicanalistas, por exemplo, acabam levando dentro da abordagem psicanalítica, mas eles também praticam. Então, eu acho que a prática pessoal é primordial para que a gente possa levar, né? Porque todo o seu manejo, todo o seu entendimento do que o paciente ou o cliente vai te falar da experiência dele, vai depender da sua própria experiência, né? Esse entendimento e essa maneira de conduzir, tá bom? E aí, como é que podemos sugerir essa prática, né? Eu sempre convido no consultório para a prática, né? E lembrando que é isso, o mindfulness é sempre um convite, e é um convite pro consultório e é um convite para que se pratique em casa. E a prática para casa, além da prática formal, né, que é o sentar e prestar atenção na respiração ou no corpo, enfim, também é convidar para o dia a dia as atitudes mindfulness, como a gentileza, a abertura, compaixão, diálogo compassivo, diálogo com mais presença, com atenção plena. Então, é mais ou menos por aí, tá bom? Núbia, olha que bacana. Sou suspeita para falar, vou falar de novo, sou suspeita para falar, sou apaixonada por mindfulness, né? E a gente é apaixonado e toma como nosso propósito, como nossa missão e tem motivação, né, para estar no caminho de estudar e de realizar aquilo que realmente faz sentido para a nossa vida, né? E o mindfulness transformou a minha vida, né? Então, por isso que quando eu falo, né, é com muito amor, com muita paixão e com muita gratidão por ter descoberto esse caminho, tá bom? Vamos praticar? Então, vamos lá. Primeiro, a gente toma uma postura que seja confortável, né, para o nosso corpo. Se possível, colocar os pés no chão, sentir ancorado nesse momento. A gente deixa a coluna ereta, mas não rígida, né? É uma que a gente
costuma brincar em Mindfulness, a gente convida para uma postura de dignidade, né? Uma postura ereta, porém sem tensão, de presença, né? De entrega. E a gente faz uma respiração um pouco mais aprofundada e vai convidando a mente, o corpo e o coração para esse momento de prática, para esse momento de cultivo de presença. Então vamos ficar uns minutinhos assim, em silêncio, alinhando a mente, o corpo, o coração, convidando presença para esse momento, desapegando dos afazeres, dos planejamentos. E então nós vamos convidando a nossa atenção para a nossa respiração. Apenas observando o fluxo do momento, sem precisar alterar, sem precisar transformar, apenas observando o seu fluxo desse momento. A partir desse seu fluxo, você pode também observar o movimento do seu corpo enquanto você respira. A partir desse movimento, talvez você possa identificar qual é o seu local da respiração. Qual é o local que a sua respiração se faz mais presente? Talvez o seu local da respiração seja o tórax, talvez seja o abdômen, talvez seja o movimento dos ombros, ou talvez seja a entrada e saída do ar nas narinas. Consciente do seu local da respiração, você vai convidando um olhar, uma atitude gentil e acolhedora para a sua respiração. Deixando que a sua respiração seja como ela é. A respiração que você precisa e que dá conta da necessidade do seu corpo momento a momento. Partindo desse olhar gentil e compassivo para a sua respiração, você pode também ir ampliando essa gentileza, essa amorosidade para todo o seu corpo. Você vai acolhendo a sua respiração, o seu corpo, tal como ele é.
Vai deixando que a sua consciência espalhe por todo o seu corpo. E você vai sentindo toda a sua presença. Talvez você possa perceber seus pés ancorados no chão, seu quadril ancorado na cadeira, sua coluna suportando a sua postura. Você vai trazendo gentileza e amorosidade para todo o seu corpo, que atende toda a sua necessidade do momento. Então, com essa presença gentil, acolhedora, você pode agora direcionar a si mesmo os bons votos, repetindo mentalmente que eu esteja bem, que eu tenha saúde, que eu tenha paz, que eu possa encontrar o verdadeiro motivo da felicidade. Estou deixando que esses bons votos tomem conta de toda a minha consciência, do meu corpo, da minha respiração. Então eu posso ampliar os meus bons votos para todas as pessoas que estão presentes nessa live, nesse momento, para quem estiver assistindo depois a gravação também. E vou mentalmente direcionando os meus bons votos para todos. Então eu posso ampliar esses meus bons votos para todo o meu bairro, para minha cidade, para o meu país, para todo o planeta. Que todos os seres tenham a paz, que todos os seres tenham saúde, que todos os seres possam encontrar a felicidade genuína. Mantendo esta qualidade de presença, de atenção gentil, eu vou novamente trazendo a percepção para o meu corpo, vou sentindo os pontos de contato, a minha presença, sentindo o ambiente, a temperatura do ambiente na minha pele. Aos poucos eu posso ir expandindo a minha atenção para os sons do ambiente. Posso ir retomando a consciência do local que eu estou agora. E levando para o meu dia, para o resto do meu dia, essa presença gentil e compassiva, eu posso ir aos poucos encerrando a minha prática, mexendo gentilmente as mãos, os pés, abrindo os olhos, se estiverem fechados, olhando para tudo como se fosse a primeira vez. Muito bem. Então, essa é uma pequena prática, é uma prática resumida, né? Um resuminho do que é a Metta Bhavana,
vocês procurarem no Google, vocês vão saber um pouco mais sobre essa prática e talvez possa fazê-la completa. Aliás, no meu canal tem, no canal da Vivendo o Momento Presente, vocês colocam lá Metta Bhavana, tem essa prática completa, ok? Recomendo a prática da Metta Bhavana diariamente, ou pelo menos algumas vezes durante a semana, transformando o seu olhar sobre si, sobre o outro, sobre o mundo. Muito bem, gente. Quem quiser saber mais sobre Mindfulness pode acompanhar lá na Escritório do Futuro, que eu tenho compartilhado algumas coisas sobre os cursos que estou realizando. Pode acompanhar também na Vivendo o Momento Presente, onde eu trabalho o Mindfulness mais com o olhar de psicoterapia, saúde mental, saúde emocional, né? Tem alguns vídeos de prática no canal também, tem o canal do SoundCloud, enfim. Tem a página aqui no Face da Vivendo o Momento Presente e tem a página aqui no Face da Escritório do Futuro. Tem muito Mindfulness por lá, porque esse é o fundamento de todo o trabalho que eu tenho desenvolvido, tá bom? Minha gratidão por todos que ficaram aqui até o finalzinho, né? Espero que eu tenha correspondido aí à expectativa de vocês sobre o que é o Mindfulness e sobre como o Mindfulness pode nos ajudar no cultivo de uma vida com mais saúde mental e saúde emocional. Qualquer dúvida também vocês podem me chamar aí em inbox, mandar e-mail, enfim. Estou disponível para esclarecer o que vocês quiserem, ok? Mais uma vez quero agradecer o Rodolfo pelo convite e parabenizar pelo trabalho aí que está fazendo, né, no Janeiro Branco, todos os dias aí com lives, bem legal, bem importante. E espero que essa live tenha sido uma sementinha aí na vida de vocês, para que vocês cultivem a prática, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. A Cristiane Rosa, obrigada por compartilhar um pouco da sua experiência. Muito obrigada. Muito obrigada, Cristiane. Fico feliz que tenha contemplado aí algumas coisas, algumas curiosidades e plantado a semente aí do cultivo para vocês, tá bom? Um beijo e seguimos em frente cultivando uma vida com mais presença, compaixão e sabedoria. Beijo, tchau, tchau.